Hoje nós vamos meditar no livro de Colossenses, capítulo 1, verso 9 até o verso 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneo a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. A grande ideia que nós vamos meditar é a seguinte: a oração que agrada a Deus visa a transformação de quem ora. O tema desta carta é a supremacia e a suficiência plena de Cristo. Jesus é citado em todo o parágrafo do livro. Os colossenses, assim como nós, estavam sendo seduzidos por outras religiões. Religião aqui é a tentativa humana de religar-se a Deus através de obras. Mas Deus não está interessado em religião, mas em relacionamento. Ele tomou a iniciativa para aproximar o homem de Deus, e todo o seu plano está centralizado na obra e na pessoa de Jesus Cristo. Paulo lembra aos colossenses de que Jesus Cristo deve ser tudo na vida de um cristão comprometido com Deus, porque nele habita a plenitude. Há inúmeras religiões que normalmente erram quando a descrição da pessoa de Jesus. Para eles, Jesus não passa de um ser mortal, no máximo um profeta como outros que existiram, mas nunca um ser divino que venceu a morte, que está vivo, que é o próprio Deus. Para eles, isto é considerado uma heresia. No entanto, Paulo escreve corrigindo essas aberrações. Paulo estava alegre pela vida daqueles irmãos ali em Colossos, entendendo que o evangelho era uma causa maior do que tudo nessa vida. Nem mesmo o sofrimento que ele estava passando na prisão era motivo de não se alegrar com o evangelho vivido por eles. Em suma, Paulo está dizendo: sou uma pessoa grata pela fé genuína de vocês no Messias, pelo fruto genuíno que estão dando no mundo, pela fé ministerial de vocês. Nesse sentido, ele os motiva, os anima a continuarem a vida cristã que estavam levando. Paulo escreve: por esta razão, por causa da maravilhosa graça de Deus operando não somente em vós, mas ao redor do mundo, eu oro por vocês. Mas pelo que Paulo ora? Já nós vamos ver isto no texto. Pelo que oramos nós? Por trabalho, por dinheiro, por saúde, por bens materiais, por mudança na economia, pelos políticos, para sermos felizes, pelo futuro, pelo fim da pandemia, e há tantas outras coisas pelas quais nós geralmente oramos. É interessante que nós não vemos Paulo orando por nenhum desses itens nas Escrituras Sagradas. Ele nunca orou para ser liberto da prisão, porque entendia que ali era onde Deus o queria, era o local que Deus queria usá-lo. Eu não estou dizendo com isso que é errado orar por essas coisas. Deus quer que lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade. Eu estou dizendo que Deus quer nos usar quando estamos envoltos a estas situações. É claro que eu também quero que essa pandemia passe,
Mas enquanto não passa, como que nós estamos servindo ao Senhor? O problema é que há uma diferença enorme entre as orações que encontramos no Novo Testamento e as orações feitas pelos cristãos de hoje, incluindo as minhas. As nossas orações são extremamente egoístas, materialistas e superficiais. Não conseguimos orar sem dizer eu, me, mim. Precisamos ser mais altruístas, pensar mais no próximo, em Deus e também na sua obra, no seu reino. Vamos agora àquela pergunta que eu fiz no início. Pelo que Paulo orava? Paulo orava por fortalecimento no poder de Deus. Paulo orava pela formação do caráter de Deus na sua vida, na vida daqueles irmãos. Paulo orava pela firmeza no amor de Deus, pela fidelidade no conhecimento de Deus. Então, diante de tudo isso, o meu grande desafio é como transformar minhas orações para serem mais parecidas com as grandes ênfases do Novo Testamento. Paulo recomenda a pensarmos nas coisas do alto. Volto a dizer, não há nada de errado em buscarmos estas coisas. O problema é quando elas são o foco principal das nossas vidas. As orações do apóstolo Paulo são motivadas por outros, com perspectiva eterna, espiritual e interna de coração. Ele desejava fruto que permanecesse para sempre. Deus quer mudar o enfoque das nossas orações, do material para o espiritual, do externo para o interno, do transitório para o eterno. A oração que agrada a Deus, ela tem um padrão. O que o texto vai nos ensinar é justamente este padrão. Neste texto, nós descobrimos 3 características da oração do apóstolo Paulo. A primeira característica está no verso 9. Paulo ora por entendimento espiritual. A maneira como alguém ora revela muito sobre a pessoa, suas ansiedades, seus desejos, suas ambições. A oração de Paulo revela muito do seu coração, da sua confiança em Deus por questões que para ele eram secundárias. O problema é que somos muito esquecidos e ignorantes em relação ao conhecimento de Deus. Esquecemos facilmente da nossa verdadeira identidade, quem somos em Cristo. No certo sentido, é essa a maior preocupação da teologia do apóstolo Paulo. Para ele, a chave de uma prática correta na vida do cristão é a convicção da sua posição em Cristo. Ele nos dá lembranças constantes para despertar a nossa memória. E não há remédio melhor para a enfermidade espiritual do que a palavra de Deus e a oração. Paulo ora por entendimento espiritual para conhecermos a vontade de Deus. O texto lá de Efésios 5, verso 15, ele diz: não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. Infelizmente, hoje as pessoas estão em busca de uma vontade fácil, agradável, mística, sem restrições, que tudo pode, não uma vontade com regras estabelecidas pelo próprio Deus, revelada na sua palavra. A vontade de Deus não é uma opção, são ordens que devem ser cumpridas. Efésios 3,17 diz: habite Cristo em nossos corações pela fé, não só conhecimento, mas a prática também. É Cristo entronizado em nossos corações, é Ele reinando e não nós, Ele sentando no trono e não nós. A Bíblia, a palavra de Deus, é um livro santo, cheio de expressões da vontade de Deus para nós. Quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Vá estudar a Bíblia, deixe de ser preguiçoso. Paulo também ora por entendimento espiritual para termos a sabedoria de Deus. Sabedoria significa usar o conhecimento que já adquirimos, ser na prática o que você é na cabeça, mente, coração, corpo, alma, o todo do ser.
Paulo foi motivado pelo desejo de ver seus discípulos totalmente consumidos pela realidade de quem eram em Cristo Jesus, a verdadeira compreensão da cruz de Cristo, da salvação e da graça de Deus em suas vidas levaria a uma vida sábia, pura e reta. O texto de Efésios capítulo 1, verso 17 até o 19, ele diz assim: para que Deus vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder em nós. Em outras palavras, Paulo orava por compreensão espiritual de tudo que temos em Cristo, que o nosso destino é o céu, que nada nesse mundo pode tirar isso da gente, nem pandemia alguma, que somos peregrinos nesta terra, que a vida é difícil, mas depois de milhões e milhões de anos, nós viveremos durante toda a eternidade na presença do Senhor. Estamos meditando sobre 3 características da oração de Paulo. A segunda característica está no verso 10. Paulo ora por um viver do modo digno. Viver do modo digno é o resultado natural de uma vida vivida pelo poder de Deus, pela dependência de Deus, pela posição e posse do cristão em Cristo. Paulo sempre fundamenta a prática sobre o alicerce da posição em Cristo. O andar digno significa equilibrado, ou seja, em conformidade com o que somos. A coerência, a consistência, a sinceridade, não perfeição. Este é um tema muito comum nas cartas de Paulo. A vida de Cristo em nós produz um equilíbrio em que a nossa posição em Cristo se equivale com a nossa conduta. Quantas pessoas conhecem o Evangelho, dizem que um dia entregaram as suas vidas a Cristo, mas vivem como miseráveis, porque não se lembram de tudo que têm e são em Cristo. Paulo define o viver de modo digno como sendo a produção de frutos bons. Para Paulo, frutificarmos em toda boa obra, para produzirmos frutos que permaneçam por toda a eternidade, significa, primeiro, ter Cristo em nós. Lá em João 15, o Senhor Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Isso significa, ou isto é permanecer nele, é ter comunhão com ele, é ter dependência, é ter segurança nele. Alguém disse que devemos ficar tão ligados à videira que a vida do Senhor Jesus Cristo flui através de nós para produzirmos fruto espiritual. O que Jesus pensou, disse e fez serão as coisas que nós também devemos pensar, dizer e fazer. Paulo pediu que Deus fizesse essa marca, essa característica na vida dele e do seu povo. A tarefa principal do ramo é sugar vida, permitir que a videira verdadeira flua através dele. Cristo em nós produz o fruto de boas obras, atos de serviço, misericórdia, piedade e encorajamento. Também significa crescer em intimidade com Deus. A parte B do verso 10. Você sabe por que Deus quer ter comunhão conosco? Porque Ele gosta de estar conosco, Ele sente prazer em estar conosco. O meu louvor, a minha presença, o meu amor, a minha fidelidade, a minha obediência já o satisfaz. A comunhão com Deus através da oração recupera esta cegueira causada por Satanás. Isso tanto é verdade que quando a pessoa está em pecado, ela não ora mais, porque ela tem vergonha de estar na presença de Deus, ela foge de Deus. Intimidade com Deus foi o grande alvo da vida do apóstolo Paulo. Com a conversão, ele recebeu o novo acesso diante do Pai, pelos méritos do Filho. Note quantas vezes Paulo ora pelo conhecimento de Deus.
Efésios 3, 17 e 19, Filipenses 1, 9, o capítulo 3 de Efésios, o verso 8, o verso 10, inclusive esse verso diz assim: considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Lembrando que nós estamos meditando sobre 3 características da oração do apóstolo Paulo. A terceira característica está no verso de número 11. Paulo ora por fortalecimento. Fortalecidos com o mesmo poder que ressuscitou o Cristo Jesus dos mortos. Assim como o poder de Deus foi manifestado na ressurreição de Cristo e na exaltação de Cristo. Ele quer canalizar seu poder em nós. Este poder é para o homem interior, para a glória de Deus e não a nossa glória. Não é um show evangélico de quem faz mais milagres, de quem tem mais unção, quem faz a oração mais forte, mais poderosa. Não é algo místico. Muitas vezes o poder de Deus manifesta-se em perseverança e longanimidade. Manifesta-se em fraqueza, não na resolução de todos os problemas. Aquele texto de Paulo lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, o texto do espinho na carne, o verso 7 ao verso 10 diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Para sermos fortalecidos é necessário busca, é semelhante ao esportista que precisa de muito exercício corporal para ser um bom atleta e poder competir em alto nível. Isto é algo que todos nós estamos precisando nesses momentos de confinamento, exercício tanto espiritual quanto físico. Deus é glorificado pela nossa perseverança. Isso significa ficar debaixo das provações, ficar debaixo do problema, na dependência dele, em continuar em paz nas provações, pela grande paciência, longanimidade, em suportar a provação pela sua graça e pela fé em Cristo Jesus. Ele não ora para escapar das provações. Deus, ele é sempre mais honrado quando descansamos em seu caráter em meio ao problema do que quando escapamos do problema ou quando fugimos dele. Existe verdadeiro poder em ficarmos debaixo, perseverando diante do problema. O texto de Tiago 1,12 fala: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Talvez o poder de Deus em sua vida não seja escapar do problema, mas de suportar o problema. Neste caso, nossa oração é pela capacidade interior de perseverarmos com longanimidade. A nossa tendência em todas essas situações é de reivindicar a bênção, que suponhamos ser o livramento do problema. Mas talvez Deus queira ser glorificado pela sua dependência dele em meio ao problema, descansando nele, esperando nele, perseverando por causa dele. Mas esse poder de Deus também atua em nós para nos transformar. Se não muda as circunstâncias, pelo menos muda a gente. Precisamos ser mudados a cada dia, irmãos. É justamente essa a grande ideia da mensagem que eu disse lá no início. A oração que agrada a Deus visa a transformação de quem ora. Nos versos 12 até o verso 14, Paulo termina essa oração como começou, com gratidão pelos colossenses e pela obra de Deus em suas vidas. Ele se alegra pelas transformações realizadas por Deus na vida daqueles irmãos. Ele agradece a Deus
por serem herdeiro de Cristo. Olha que privilégio! Por serem libertos das trevas, por serem redimidos e perdoados pelo sangue de Jesus. Sua gratidão expressa em carta serve como uma lembrança de que não eram miseráveis, mas sim ricos em Cristo Jesus. Paulo sabe que a única maneira de superar a cegueira causada pelo mundo, pelo diabo, é através da oração. Neste sentido, a sua oração também deve ser a nossa oração. Na prática, como podemos transformar nossas orações, nossa mente e a nossa postura? Eu gostaria de dar 2 sugestões. Primeiro, orem e orem por entendimento espiritual, por um viver do modo digno e por fortalecimento, e ore por todos que já se entregaram a Cristo, pedindo que os seus olhos sejam abertos e eles possam ver quem são em Cristo, para viverem como herdeiros de Cristo. Segunda sugestão, aconselhem mutuamente, sempre pensando nesta perspectiva de viver do modo digno de Deus e não do nosso. E isto requer uma compreensão espiritual da minha identidade em Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe sempre.